Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. É uma honra, um privilégio estar aqui na noite de hoje, podendo gravar uma mensagem para a igreja do Vila Eunice. Foi solicitado pelas irmãs uma mensagem, o nosso pastor nos autorizou a estar gravando essa mensagem. O dia proposto foi o dia de ontem, mas eu comuniquei às irmãs que eu tive alguns problemas e dados esses problemas eu não consegui fazer essa gravação, mas aprove ao Senhor no dia de hoje reservar esse momento para estarmos fazendo essa gravação, essa mensagem, e eu convido vocês a orarem comigo. Vamos orar antes de dar início à palavra do Senhor, agradecendo a Deus por mais um dia de vida que o Senhor tem nos concedido, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito ao nosso favor. Oremos a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, Deus de amor e de glória, Senhor, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento nessa noite, abre o meu entendimento, meu Pai, para essa palavra que o Senhor nos preparou, Senhor. Prepara os nossos corações para receber essa palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ao encontro daqueles irmãos que não estão podendo congregar, que fazem parte, meu Pai, daquele grupo de risco, mas Tu és um Deus, meu Pai, que sonda e conhece toda a necessidade, que através, meu Pai, dessa mensagem, das mensagens que estão sendo gravadas, eles possam ser alcançados, alimentados, que o espírito deles possa ser nutridos. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Meus irmãos, eu convido os irmãos na noite de hoje a abrir as vossas Bíblias nos vossos lares, no segundo livro dos Reis, de capítulo 6. Estaremos fazendo uma leitura no dia de hoje do verso de número 8 ao verso de número 16. Foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração na tarde de hoje. Confesso que quando a minha esposa ela comunicou comigo e eu vi ali algumas mensagens das irmãs no grupo, eu fiquei apreensivo pedindo uma palavra para Deus, porque somos todos dependentes de Deus. Então, segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, verso do 8 ao 16, diz assim a palavra do nosso Deus: E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou os seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar, de que homens de Deus lhe falarem e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com esses incidentes o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos, e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falastes na tua câmara de dormir. E disse-lhe: vai e vê onde ele se está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, aos quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e com carros. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E disse-lhe: não temais, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E nós dizemos amém. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Essa palavra que o Senhor tem nos concedido na noite de hoje, aonde Deus ele vai avisar o profeta Eliseu. Israel estava em guerra constante com o rei da Síria, e o rei da Síria, meus irmãos, ele articulava ali as suas estratégias de batalha contra o povo de Deus. Ele montava seus acampamentos em lugares estratégicos. O rei da Síria, ele tinha todo um esquema de batalha. Porém, todas as vezes que
ele articulava, que ele formava ali uma boa estratégia aos olhos dele. E o profeta Eliseu sempre mandava alguém avisar o rei de Israel. E passado algumas vezes isso incomodou o rei da Síria. O rei da Síria ele fica incomodado porque ele articula um plano, ele elabora um plano, mas a execução sempre dá errado, meus irmãos. O inimigo ele sempre tenta tramar, ele sempre tenta articular algo contra o povo de Deus, mas nós que servimos o mesmo Deus que Eliseu serviu, nós que tememos esse Deus, nós temos que entender que Deus, meus irmãos, ele não nos deixa cair nas astutas ciladas do adversário, do nosso inimigo. Deus ele sempre nos livra e nos guarda. Deus sempre com antecedência ele nos avisa. A Bíblia vai dizer que Deus ele sempre revelava para Eliseu o plano do rei da Síria. E esse rei ele fica frustrado porque ele faz tudo certinho aos olhos dele. Podia até estar certinho a estratégia de guerra dele, mas o adversário dele, meus irmãos, era o povo de Deus. E o povo de Deus não pode ser vencido, meus irmãos. O povo que serve e teme ao Senhor, ele não pode ser vencido, porque nós temos um Senhor. O povo de Deus, ele continua tendo um Deus que é todo poderoso, que tem todo o domínio no céu e na terra, meus irmãos. Louvado seja Deus. O rei da Síria, então, meus irmãos, ele convoca ali um concílio ali, e ele, naquela reunião, ele começa a desabafar, ele começa a falar, olha, tem algum traidor aqui dentro, tem alguém que não está ao nosso favor, tem alguém que está contra nós. Porque todas as vezes que nós articulamos um plano, todas as vezes que nós traçamos ali uma meta de derrotar o rei de Israel, não dá certo. Não dá certo. Tudo que nós fazemos contra o rei de Israel não dá certo, meus irmãos. Ferramenta preparada pelo adversário não prospera contra o povo de Deus. Ele tinha um plano, ele tinha um projeto, ele tinha um exército, mas contra o povo de Deus que teme ao Senhor não funciona. Não tem eficiência, meus irmãos. Eu vejo algumas pessoas amedrontadas, algumas pessoas aterrorizadas com esse vírus, com esse coronavírus, e eu fico pensando, se nós servimos a Deus, não vai ser isso que vai derrubar a igreja, meus irmãos. Não é isso que vai nos tirar da presença de Deus. Nós temos que entender que nós temos que manter a postura de cristãos, não de crente, mas de cristãos, que cristão nós somos em todo lugar. E o crente, o diabo, até o diabo ele é crente, ele crê, ele estremece, mas não obedece. Mas nós, independente de estarmos dentro da igreja ou estarmos cultuando em casa, nós continuamos temendo ao Senhor. Então eu entendo que o mesmo Deus de estratégia que livrava Israel, que avisava Eliseu, ele continua nos cuidando de nós, ele continua nos livrando, aleluia. E o adversário ele fica furioso porque ele arma todo contra o povo de Deus, não funciona. Contra o povo de Deus não vai prosperar essas ferramentas. Esse homem, esse rei da Síria, ele fica frustrado. E a última cartada dele agora, a última investida dele agora é trazer Eliseu. Ele manda os seus soldados procurar saber aonde Eliseu está, aonde o profeta Eliseu se encontrava. E a notícia vai chegar para ele, olha, ele está em Dotã. O profeta Eliseu ele se encontra em Dotã. O rei da Síria ele manda o seu exército de madrugada cercar a cidade, a fim ali de trazer o profeta para ele. Mas Deus, ele nos guarda. A palavra do Senhor vai dizer que ele nos livra. O Salmo de número 34, de verso de número 7, a palavra do Senhor vai dizer que o anjo do Senhor está acampado ao nosso redor. Que o anjo do Senhor, ele está acampado à nossa volta. Que o anjo do Senhor, ele está cuidando de nós, ele está nos livrando. Mas o rei da Síria, ele quer trazer Eliseu, mas ele não entende uma coisa: Eliseu é propriedade de Deus, e na propriedade de Deus não é qualquer um que vai ficar por na mão. Aquele que é propriedade de Deus não é qualquer um que vai tocar, não vai ser de qualquer jeito, porque tem dono, é propriedade. Ele manda um exército inteiro buscar Eliseu. O exército do rei da Síria, ele vai cercar a cidade está cercada. Porém, meus irmãos, nós não podemos nos apavorar quando o inimigo nos cercar, não.
Nós temos que continuar confiando em Deus. É nessa hora que nós mostramos a nossa confiança em Deus. Não é na bonança, não é quando tudo está bem que nós podemos falar, eu confio em Deus. É quando tudo está mal, é quando tudo está péssimo, que nós podemos encher os nossos pulmões e falar, eu ainda continuo acreditando em Deus. Eu ainda continuo servindo aquele Deus. Eu sei que Ele é fiel e justo para me livrar. É nesse momento que nós começamos a exercer o verdadeiro evangelho. Não é na bonança. A Bíblia vai dizer que o exército cercou a cidade. O exército é muito numeroso. E a Bíblia vai dizer que o moço do homem de Deus, Geazi, ele sai pela manhã, meus irmãos, para apanhar água. E quando Geazi ele se depara com aquele exército, quando Geazi ele contempla aquele exército, meus irmãos, ele fica apavorado. Geazi ele estremece, ele treme. Ele tem medo, meus irmãos. Geazi, ele tem medo. E ele começa a falar, ai meu Senhor, o que será de nós? E Geazi, ele começa a temer ali pela vida dele. Mas nós vamos ver que Eliseu, ele mantém a calma. Eliseu, ele está tranquilo porque ele sabe o Deus que ele serve. Meus irmãos, ele está garantido no Senhor. Quando nós entendemos e conhecemos o Deus que nós servimos, quando nós temos certeza que nós servimos a Deus com integridade, nós podemos descansar, porque esse Deus não falha. Esse Deus aí, meus irmãos, ele não dorme. Esse Deus aí, meu irmão, ele não fracassa, ele não falha. Esse Deus, ele não chega atrasado não, meus irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. O nosso Deus em todo o tempo ele está cuidando de nós. A Bíblia vai dizer que o Senhor ele está cuidando de nós. O profeta Eliseu, ele vai olhar para o desespero de Geazi. O profeta Eliseu, meus irmãos, ele vai olhar para o exército. E Eliseu, ele não vai se desesperar. E eu entendo que mesmo em meio a essa pandemia, mesmo em meio a essa dificuldade de não ter acesso à igreja, a igreja não pode se desesperar. A igreja tem que manter a postura. A igreja tem que se manter firme e fiel ao Senhor. A Bíblia diz que Eliseu, ele fica mais preocupado com Geazi, porque Geazi é o moço que anda com ele, Geazi é o moço que acompanha ele para todos os lados, porém, aquele momento ali vai apresentar uma deficiência de Geazi. Geazi está andando há algum tempo com Eliseu, Geazi está convivendo com Eliseu, porém Geazi ainda não entende aquilo que é espiritual, e nós vamos ver, louvado seja Deus, que alguns irmãos frequentam a igreja. Alguns irmãos estão ali em alguns cultos nas igrejas, não falo do Vilhonice, mas eu falo das igrejas no geral. E as pessoas elas estão indo à igreja, mas o conhecimento de Deus é pouco. Haja vista que o desespero dessas pessoas é muito grande. Quando qualquer coisinha acontece, o desespero é muito grande. Essas pessoas elas saem do seu normal, elas perdem o controle da situação, elas se desesperam, elas se apavoram e algumas das vezes tomam até atitudes que não era para se tomar. E há um alto preço para se pagar. E a Bíblia mostra que Eliseu ele tem uma grande preocupação com Geazi, porque Geazi está andando com ele. E Geazi, louvado seja Deus, ele tem que ser reflexo de Eliseu, porque ele está andando com o moço de Deus. E o homem e a mulher de Deus, ele tem que impactar, ele tem que mostrar o caminho para aquele que está do seu lado, para aquele que ainda não conhece. Por isso que Eliseu ele fica preocupado, ele vê Geazi naquela situação. Porém, Eliseu ele vai acalmar Geazi, porque o homem de Deus ele foi colocado para trazer as boas novas. Ele foi colocado para trazer uma novidade que um homem racional não pode alcançar, aquilo que é espiritual. O homem de Deus ele veio trazer uma segurança. E Geazi ele se encontra apavorado, porém Eliseu fala, rapaz, calma. Calma porque você ainda não entendeu. Calma que você ainda não compreendeu o que está acontecendo. Olha, está vendo esse exército aqui? Isso é o que você está olhando com o olho natural. Mas rapaz, eu vou orar por você nesse momento. E a Bíblia diz na continuação da leitura que Eliseu ele vai orar por Geazi. Olha que interessante, aquilo que ele não via ele passa a ver. Meus irmãos, tem coisas que a gente não está vendo, que nós não conseguimos enxergar, é por falta de oração.
É por falta de buscar a presença do Senhor. É por falta de buscar intimidade com Deus. Aí não pensa que esse vírus saiu do controle de Deus. Não, Deus está permitindo isso para que haja uma situação para você buscar Ele dentro do seu lar. Para que você tenha ali uma comunhão com Deus dentro da sua casa. Porque ter comunhão com Deus dentro da igreja é muito fácil. Mas ter comunhão com Deus dentro de casa é muito mais difícil, meus irmãos. É muito mais difícil transformar o seu lar numa casa de oração do que você só ir à igreja, porque a igreja ela sempre esteve aberta. Mas transformar a sua casa num lar de oração, num lar cristão genuíno, é muito difícil. Eliseu ele vai realizar aquela oração como profeta de Deus, aleluia. E a Bíblia vai dizer que os olhos de Geazi vão se abrir. E Geazi ele vai passar a enxergar. E eu entendo, meus irmãos, que Geazi estava andando com Eliseu, porém era cego espiritual. E isso cabe para a igreja nos dias de hoje. A igreja ela pronuncia o nome de Deus, mas quando se fala de espiritualidade, a igreja está cega ainda. A igreja ela está capengando, a igreja ela já não reconhece mais o Deus que ela serve, ela não consegue depositar confiança. Meus irmãos, que nessa noite nós possamos ser Eliseu, que nós possamos interceder um pelos outros, para que aquele que não enxerga possa enxergar nessa noite, para que aquele que não tem visão, que ele possa receber essa visão de Deus. Nós precisamos começar a compreender e entender aquilo que é espiritual. Porque nós estamos travando uma batalha espiritual. Nem tudo é carnal, meus irmãos, nem tudo é físico, mas há coisas na nossa vida, no nosso caminho que é espiritual. Geazi estava andando com o homem de Deus, mas não tinha visão. Nós precisamos ter visão, nós precisamos entender que Deus ele cuida de nós, que Deus não dorme, que Deus ele não cochila. Por isso que Paulo ele fala à igreja de Roma no capítulo 8, no verso de número 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos que entender que se Deus está ao nosso favor, o mesmo Deus que zelou pela vida de Eliseu, se aquele Deus que lá do passado ele entregou o seu filho por nós, se a nossa aliança ainda está de pé, e Deus ele é por nós, que vírus que é contra nós, que pestilência que é contra nós? Nós temos que entender uma coisa: no passado o sangue do cordeiro lá no Egito foi passado no umbral, mas hoje nós temos o sangue de Cristo derramado sobre as nossas vidas, irmão. Entenda uma coisa: ou você confia em Cristo ou você não confia em Cristo, ou você serve a Deus ou você não serve. Nós vamos ver que no livro de Josué, no final da sua vida, Josué ele vai falar isso para o povo de Israel: olha, se parecer mal servir a Deus, não servir a Deus, mas se parecer bom servir a Deus, sirva a Deus. Nós temos que entender: ou nós servimos a Deus ou nós não servimos a Deus. Não pode haver dúvida. A pestilência pode vir, o desemprego pode vir, tudo pode vir, mas nada nos separará do amor de Deus. Nada, nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem a morte, nada tem o poder de nos tirar da presença de Deus. E a igreja ela tem que entender que ela depende única e exclusivamente do Senhor. A igreja ela continua com um proprietário. Esse proprietário está sentado no seu trono. Nós temos e precisamos entender, meus irmãos, é chegada a hora de confiar em Deus. Esse é o momento de confiar em Deus, não é na bonança. Por isso, meus irmãos, faça como Eliseu. Está tudo na turbulência, tem pessoas apavoradas do seu lado, comece a interceder: Senhor, abre a visão, Senhor, abre o entendimento. Ele precisa entender que tem um Deus no controle, que ele possa enxergar a sua mão agindo a favor dele. É isso que nós precisamos, manter a postura nesses dias de crise. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não adianta ficar falando que serve a Deus, não adianta falar que teme ao Senhor, está apavorado. Está apavorado, meus irmãos. Porque o cristão, meus irmãos, o cristão ele vai passar por muitas dificuldades. Muitas são as aflições do justo, mas Deus de todas os livra. Ou nós confiamos em Deus, ou nós padecemos. Infelizmente é assim. Nós temos que continuar confiando em Deus. E eu quero entender aqui, a Bíblia não diz, mas eu quero parafrasear. Que eu entendo porque que Eliseu estava tão tranquilo naquele dia. Que o mesmo Deus que revelava as estratégias do rei da Síria para Eliseu, foi o mesmo Deus que eu acredito que revelou para ele a investida do rei da Síria contra a vida dele. Mas ele ficou tranquilo, porque Deus zelava pela vida dele. E eu acredito que Deus ele zela pela minha vida, pela vida da minha família.
Assim como o nosso Deus, Ele zela pela vida de cada um dos irmãos do Vilhonice. Você pode estar se sentindo desamparado de alguma forma, desamparado. Você pode estar pensando que está no esquecimento. Mas Deus, em momento nenhum, Ele se esqueceu de você. Em momento nenhum, Ele te desamparou. Você que tem ido trabalhar, entenda uma coisa. Você tem ido e tem voltado porque Deus tem cuidado de você. Você que está em casa, mas não tem faltado o alimento. Entenda uma coisa. Deus também tem cuidado de você. Deus, Ele tem cuidado de todos nós. Esse é o primeiro vídeo que eu faço com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus. Mas nós, agora que tivemos uma permissão para estar trazendo algumas palavras para a meditação da igreja, nós não vamos desamparar a igreja, porque Deus nos levantou para isso, para estar cooperando com a obra dele. E ainda que eu não estivesse gravando esse vídeo hoje, eu tenho plena convicção que Deus, Ele estaria cuidando de vocês. Por isso, meus irmãos, descanse em Deus nessa noite. Confia nele. Entrega os teus caminhos na mão do Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Meus irmãos, que os irmãos tenham uma excelente noite. Que os irmãos possam descansar realmente em Cristo, sabendo que o Deus que poupou Eliseu, o Deus que deu condição para Eliseu abrir os olhos de Geazi, o mesmo Deus que deu autoridade para Eliseu, na continuidade da leitura, cegar o exército do rei da Síria, alimentar eles e mandar eles embora de volta. Esse mesmo Deus, Ele continua sendo fiel, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele está com a sua igreja. A igreja de Cristo nunca estará sozinha, basta confiar no Senhor. Amém, meus irmãos? Fiquem na santa paz do Senhor Jesus.